Bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu queria, primeiro de tudo, agradecer aos participantes que se disponibilizaram seu tempo para trocar uma ideia aqui com a gente. É um assunto super importante, né, que a gente entender um pouquinho, começar a entender um pouquinho das realidades das favelas que estão tão próximas de nós, né, moradores aqui de São Paulo, mas em alguns momentos tão distantes, né? Ai, meu Deus, minha luz. Bom, tudo bem, desculpa, dá para ver, né? A gente tem uma relação muito especial com a UNAS. A UNAS é uma entidade super respeitada na região de Heliópolis, que trabalha já há bastante tempo, trabalha com mais de 10 mil pessoas ali. E hoje é uma live para falar de Heliópolis e das favelas e também para mostrar um pouquinho para vocês a parceria que a gente tem construído com Heliópolis. O professor Chico, que está aí, já conhece também bastante lá. A gente está desenvolvendo uma capacitação para moradores de Heliópolis para a criação da Web TV. Lá, eles já têm um programa de rádio, eles têm uma rádio super consolidada, que é um importante meio de comunicação deles, das informações ali, da comunidade, e agora a ideia é a gente fazer uma troca entre alunos nossos, não só de rádio e TV, mas também de RTV, uma troca de conhecimento entre o que eles sabem, né, lá na UNAS, em Heliópolis, e o que os nossos alunos e professores sabem. O professor Valdir Simino, que vai falar, também está envolvido nesse projeto. E essa live tem um motivo também especial da gente comemorar um pouco o lançamento da campanha de agasalho desse ano, da FAP, que a gente já faz há quase 20 anos, e conseguido ações para a campanha. Esse ano ela está um pouco virtual e um pouco presencial. Então, quem puder ir na FAAP pode entregar seu agasalho na portaria G2. Quem não puder, vai ter o link de doação aqui no chat. Você pode doar a partir de R$10, que vai ajudar não só em agasalho, mas também em alimentos, porque como vocês vão ver aqui um pouquinho, as favelas em geral estão numa situação muito emergencial, muito difícil. Então, acho que a gente pode, né, fazer um pouquinho, chamar os amigos para ajudar também. Então, esse é o motivo, né, da live, o motivo comemorativo da live, a gente fazer uma campanha bonita do agasalho, que vai até 10 de julho. Chega, já falei, eu vou passar a palavra para a professora Cláudia, que é integrante do Projeto Inova, que alguns de vocês já devem conhecer. Estão acontecendo aí vários eventos super relevantes, importantes, e ela que vai fazer a mediação e também está bastante envolvida aí com o projeto da UNAS. Então, obrigada a todos. Claudinha, é com você. Obrigada. Obrigada, Andréia. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui com todos vocês, com esse público que disponibilizou o seu tempo para prestigiar esse espaço de debate, esse espaço de diálogo e de acolhimento também para os moradores de Heliópolis que viraram nossos parceiros. Esse diálogo começou com o professor Chico Barros, que está aqui presente com a gente também, que vai participar do debate, e ele está gerando frutos muito bacanas, né? Então é uma honra estar aqui. E o meu papel aqui também é representar o projeto Inova FAAP, que é um projeto novo na FAAP, de caráter interdisciplinar, e que ele foi estruturado para acontecer durante o ano todo, né? E durante o ano todo, o projeto é dividido em 3 momentos diferentes: o FAAP pensa, o FAAP faz e o FAAP compartilha. O FAAP Pensa tem como objetivo oferecer espaços de debate e despertar reflexões sobre um tema geral. E o tema escolhido para 2021 foi a criação no mundo dos dados.
Para vocês terem uma ideia, desde março, o FAP Pensa já conseguiu organizar e oferecer mais de 20 atividades para os alunos de graduação da FAP. Né? A gente contou com mais de 700 alunos inscritos, então a gente está bem feliz, assim, acreditando que o projeto possa dar certo e possa melhorar também para os próximos anos. E os debates que aconteceram nessas atividades mostraram diferentes perspectivas, diferentes olhares, para a criação no mundo dos dados, tocando em temas importantes também como racismo, machismo, inclusão digital, técnicas de utilização de dados, inteligência artificial e algoritmos, entre outros, né? E a live de hoje é mais uma atividade do FAP Pensa, né? E aqui a gente vai conferir e compreender os pontos de vista da Cleide, né, do Renato, do Valdir e do Chico, sobre a utilização dos dados, né, o levantamento de dados e a sua aplicabilidade, né, para se pensar os desafios e as oportunidades nas favelas e nas comunidades, né. Então, a gente vai contar com essa conversa para justamente promover esse debate e gerar essas reflexões, né. Antes de apresentar os nossos convidados e passar a palavra para o primeiro deles, acho importante a gente pontuar, né, o que são os dados. Né? Os dados são o conhecimento bruto, né, é a matéria-prima da informação. E os dados podem ser qualitativos, quantitativos, categóricos, né? E eles, levantados, eles vão gerar uma informação a partir da sua análise, né, da sua estrutura. Então, estruturando dados, analisando dados, isso se torna a informação. E a informação é uma ferramenta importante para a gente tomar decisões, né, para a gente lutar por direitos. Então, os dados que depois geram informações são cruciais, e aí é isso que o Inova está também se propondo a construir como conhecimento dentro da FAAP, né? E aqui também o Renato vai mostrar para a gente isso mais a fundo, e a Cleide vai comentar sobre o que os dados mostram e como é a realidade em Heliópolis, que é a comunidade que ela representa enquanto presidente da UNAS, né? E eu também queria deixar claro que, no contexto em que a gente está, né, da pandemia da Covid-19, os dados se tornaram importantíssimos para a gente mostrar esses problemas e como eles estão impactando a vida, literalmente, né, dessas populações que residem nos assentamentos precários, nas favelas, né? Uma pesquisa divulgada pelo Lab Cidade, que é um laboratório de pesquisa e extensão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, mostrou ontem uma pesquisa muito interessante. Eles levantaram dados do Ministério da Saúde sobre o número de hospitalizações por Covid-19 e a quantidade de óbitos por Covid-19 por faixa etária. E esses dados levantados no Ministério da Saúde foram territorializados, né, colocados em mapas, e as informações geradas com essa operação mostraram que os bairros periféricos em São Paulo são os bairros que contam com maior número de hospitalizações e com maior número de mortes por faixa etária, né? Então, existe uma desigualdade do impacto da pandemia entre os bairros habitados por uma população de mais alta renda e os bairros periféricos, né? E também eles conseguiram levantar dados relativos às doses da vacinação, né, pela plataforma Open Data do Sistema Único de Saúde. E eles mostraram que o percentual de pessoas vacinadas por faixa etária é maior nos bairros de mais alta renda do que nos bairros periféricos. Então, vejam que como é importante a gente ter essas informações, os dados mostrando para a gente essa realidade e sendo instrumentos para a luta por direitos, né, e para a tomada de decisões, principalmente do ponto de vista das políticas públicas. Então, eu só queria fazer essa introdução para a gente esquentar aqui o debate. E aí eu vou passar a palavra para o nosso primeiro convidado,
a gente agradece muito a presença, que é o Renato Meirelles. O Renato Meirelles é ex-aluno da FAAP, ele é presidente do Instituto de Pesquisa Locomotiva e fundador do Data Favela. É considerado, né, um dos maiores especialistas em consumo e opinião pública do país. O Renato foi colaborador do livro Varejo para Baixa Renda e Guia para Enfrentar Situações Novas Sem Medo, e também Um País Chamado Favela. Então, Renato, muito obrigada pela presença e a gente passa a palavra para você. Tudo bem, pessoal? Obrigado, Cláudia. Prazer enorme estar aqui com vocês, prazer enorme de, mesmo que virtualmente, voltar para minha casa, prazer ainda maior de estar aqui com a Cleide da Unas, que é uma grande referência das favelas brasileiras. Pessoal, vamos lá. Eu tinha pedido para eu apresentar um PowerPoint, mas eu me recuso a apresentar PowerPoint ultimamente em Zooms e lives, porque fica muito chato essa discussão. Ver PowerPoint em sala de aula já é um saco. Imagina ainda ver no Zoom. Mas eu estou com a minha colinha aqui e vou dividir com vocês um pouco dos números que a gente tem levantado no Data Favela sobre essa realidade que é bem distante do aluno médio da Fundação Armando Álvares Penteado. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que os dados significam. São os dados que desmontaram, talvez a primeira fake news da pandemia, de que esse era um vírus democrático. O vírus pode até matar pobres e ricos, mas os anticorpos sociais num país desigual como o nosso são muito diferentes entre os moradores da favela e os moradores dos bairros nobres de São Paulo e do Brasil. Nós discutimos ensino remoto. 50% dos estudantes das favelas pararam de estudar porque não tinham ou conexão ou device adequado para continuar, para conseguir manter as aulas durante o processo de pandemia. Eu lembro no início da pandemia, quando uma parte da classe A e B, dos mais ricos do Brasil, falava sobre a falta de álcool em gel. 46% dos lares das favelas não têm água encanada no Brasil. Essas desigualdades fizeram com que, na prática, os moradores das favelas, para sobreviver durante a pandemia, tivessem que escolher entre a fome e o vírus. Quando a gente vê esses números que a professora Cláudia dividiram com a gente sobre o índice de contaminação ser muito maior na periferia, isso acontece por duas razões. A primeira razão é que a grande maioria desses brasileiros que moram em favela não trabalham em profissões onde o home office é possível. E são exatamente esses brasileiros que não deixaram o Brasil parar. Se o Brasil não parou, foi por conta dos cobradores, dos motoristas de ônibus, das auxiliares de serviços gerais que acendem e apagam as luzes dos hospitais todos os dias, dos trabalhadores de limpeza, dos operários da construção civil, dos guardas, vigias. São esses brasileiros que fizeram com que o nosso país não parasse. E são esses brasileiros que estão com um índice de contaminação muito maior do que a das camadas mais ricas e que tiveram mais oportunidades no Brasil. A ausência de dados também mostra o risco social que nós vivemos no nosso país. Muitos de vocês se lembram no início da pandemia, quando o Ministério da Fazenda falou que tínhamos 30 milhões de invisíveis no Brasil. Bom, isso, em primeiro lugar, significa admitir que não existia política pública, política de distribuição de renda, política de saneamento para 30 milhões de pessoas.
não existia uma tentativa de gerar igualdade de oportunidades para a grande maioria da população brasileira. Mas, independente disso, mostrava o quanto que políticas públicas baseadas em evidências podem fazer diferença ou não na hora de se resolver problemas estruturais da sociedade brasileira, como os problemas da pandemia. O auxílio emergencial demorou muito mais tempo para chegar na favela. Aliás, nós fizemos uma das pesquisas que a gente fez, e nós realizamos mais de 50 pesquisas sobre a relação da pandemia com os brasileiros, mostrou que 1/3 da classe A e B, que são os 25% mais ricos do Brasil, solicitou o auxílio emergencial, mesmo sem ter direito, mesmo sabendo que não tinha direito ao auxílio emergencial. Desses, 69% conseguiram. Um número maior do que os moradores da favela, porque muitas vezes a favela não tinha a conexão adequada para entrar no cadastro. Outras vezes aparecia como fraude uma realidade muito comum das favelas, que são um território onde não existe regularização fundiária, ou seja, não existe muitas vezes a posse definitiva da terra. Os moradores colocavam o mesmo endereço, e isso acendia um alerta de fraude. Isso acendia um alerta de fraude e as pessoas não conseguiam ter acesso ao auxílio emergencial. É a mesma ausência de dados que faz com que se considere o investimento num censo algo desnecessário, sendo que os liberais já descobriram há mais de um século que não existe forma mais eficiente de se gerir recursos do que ter um planejamento baseado em dados e informações. Mas tem um outro lado da pandemia. Um lado que a favela ensinou e vai continuar ensinando por um bom tempo o restante do Brasil. Eu cansei de ver iniciativas como o da Mãe das Favelas, da Central Única das Favelas, onde mães que não tinham, quando não tinha cartão, né, alimentação para todas as mães dividindo o mesmo cartão de alimentação, ou dividindo o que vinha numa cesta básica. A favela funciona numa lógica comunitária, de todo mundo ajuda todo mundo. A frase que eu mais ouvi na favela é que se o seu vizinho tem comida, ninguém passa fome. Acontece que a situação de crise cresceu a tal ponto nas favelas, em especial no começo desse ano, com 3 meses de atraso do auxílio emergencial, em que 68% dos moradores das favelas brasileiras afirmaram que faltou dinheiro para comprar comida pelo menos uma vez durante os últimos 15 dias. A realidade de fome voltou nas favelas. O número de refeições médias caiu de 2,4 em agosto do ano passado para 1,9 em fevereiro desse ano. Não é nenhum exagero dizer que se nós não tivermos um processo de convulsão social no Brasil, foi graças à parceria de entidades do terceiro setor, ONGs, entidades comunitárias, com o setor privado que fez chegar na favela as doações. Essas mesmas ONGs que durante muito tempo foram criminalizadas, foram apontadas como sinônimo de desvio de dinheiro, são as ONGs que impediram com que centenas de milhares de brasileiros não morressem de fome na pandemia. A situação de fome ainda é presente nessa realidade. A pandemia jogou luz para uma desigualdade que sempre existiu. Mas tem alguns lados positivos de tudo isso. Foi colocar um holofote num país de desigualdades
E eu lembro que isso era muito difícil de ser compreendido para quem não vivia essa realidade. Eu lembro que quando eu comecei como estagiário no Instituto de Pesquisa, que não existe mais, que chamava Data Popular, eu era estudante da FAP, todos os meus colegas olhavam para o lado, Renato, você vai morar nas favelas? Você vai fazer pesquisa com as classes C e D? Esse pessoal não consome, esse pessoal não tem... E foi a melhor decisão da minha vida depois de ser pai. Esse freio de arrumação civilizatório que a pandemia está nos obrigando a ter, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que a gente saia da pandemia com uma visão mais clara sobre as desigualdades e os riscos dessa desigualdade. Faz com que os diferentes Brasis se encontrem através da solidariedade, através da doação. Mas, principalmente, faz com que a gente seja, nem que seja amarra, obrigado a entender que ou se resgata a verdade factual para os debates que realmente interessam para o Brasil, ou nós corremos o risco de perpetuar essa desigualdade. Eu sou um cara que aprendi no colégio e aí na FAP que 1 mais 1 é igual a 2, que a Terra é redonda, que vacina salva, vacina não mata. E é muito difícil, tantos anos depois, ter que voltar a discutir o óbvio num país em que 11 milhões de pessoas hoje acreditam que a Terra é plana, onde mais de 25 milhões de brasileiros acreditam que se tomarem vacina vão ter um chip implantado no seu corpo ou sofrerão uma alteração no seu DNA. Debates como os debates de hoje, que possibilitam com que pessoas tão fantásticas quanto a Cleide tragam a realidade da favela para o ambiente acadêmico, momentos em que as pesquisas servem para resgatar a busca por um mínimo de entendimento comum sobre a realidade do nosso país, nós precisamos nunca esquecer que o resgate da verdade factual é a base da democracia e a base do desenvolvimento de políticas que consigam resolver essa desigualdade. Porque são fantásticas todas as ações de solidariedade que estão sendo feitas. Eu tive o privilégio de participar do União São Paulo, do União Brasil, de juntar o Gerando Falcões com a CUFA no movimento Panela Cheia Salva. Eu tive a oportunidade de usar a minha condição de privilegiado, de terceira geração de universitários da minha família, para, de alguma forma, traduzir em números uma realidade que é muito diferente da minha, mas é muito presente na desigualdade do nosso país. É muito importante a doação. Quem está nos assistindo, se puder, doe. Mas não vamos esquecer que a solução definitiva disso passa necessariamente por políticas públicas que corrijam essas desigualdades. Todo mundo discute, quando que nós vamos voltar ao normal, como nós vamos voltar ao que éramos antes. Eu, sinceramente, espero que a gente não volte ao que era antes, porque foi o passado desigual que nos fez chegar nessa situação de calamidade pública que nós vivemos hoje no Brasil. Vamos para o debate, um prazer enorme estar aqui com vocês, um privilégio voltar para a FAAP, voltar para minha casa. Obrigada, Renato, pela sua participação. E agora, acho que sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Cleide Alves, nossa convidada de honra também. A Cleide é educadora popular, militante social e presidenta da União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região, a UNAS Heliópolis. É a maior associação de moradores, né, da comunidade de Heliópolis, que, não sei se vocês sabem, mas Heliópolis
é a maior favela de São Paulo, né? E os projetos da UNAS beneficiam mais de 10 mil pessoas em Heliópolis. Então, eles desenvolvem várias ações, vários projetos, e a Cleide está aqui para representar e falar também em nome dos moradores. Então, Cleide, por gentileza, a palavra é sua. Opa, obrigada, Cláudia. Obrigada a essa universidade que tem feito uma parceria tão linda com a gente, tão de duas mãos, é isso que a gente acredita, né? A gente está junto. Renato, obrigada por essa entrada aí sua, olha, nossa leitura, viu? Olha, nos representa, muito importante, viu? Obrigado, querida E muito tocante, sabe? Mexeu muito comigo. Eu já estava emocionada de estar aqui com a Andréia, com o professor Valdir, Chico, Bianca, enfim. Mas dizer o seguinte, eu já estou me sentindo, nós somos parceiros, já estou me sentindo aí da casa, viu? Não sou? Porque Heliópolis também é a casa de vocês, né? E aí eu começo dizendo que é muito importante quando a gente faz essa troca, é muito importante quando vocês estão lá, a gente está discutindo uma TV, enfim, é muito importante, a gente se sente muito fortalecido, sabe? Então, agradecer muito por estar aqui. E aí eu quero contar um pouco, né, da nossa vida por lá, né? A UNAS, ela nasce como comissão de moradores, isso nós estamos falando tem um tempinho, um tempão já, e aí em 82 que a gente surge, e a gente surge essa comissão para poder garantir que as pessoas permaneçam no local. Aí vocês imaginam, uma área de 1 milhão de metros quadrados, 82, uma grande crise de desemprego no país, uma grande fome no Nordeste, uma área vazia, foi um berço, né, que nos acolheu aqui nessa terra maravilhosa, né? Mas aí a briga toda foi para saber quem era o dono da área, porque a terra vazia, e aí essa comissão inicia dessa forma, né? Tanto é que em 86 ela descobre quem é o dono da área, essas pessoas, na época eram 15 pessoas, vocês têm uma ideia, elas descobrem o dono da área, articula, faz com que a prefeitura, na época a Coab, compra a área, né, adquire a área que era do INSS, e aí tem várias histórias como chegou essa área para o INSS, né? Uma é na questão dos impostos, né? Uma condessa perdeu essa área e o INSS incorporou. E aí essa organização começa assim. Em 89, a gente funda a UNAS, né? Regulariza a UNAS, né? Com estatuto, com ata. Essa regularização nasce a partir de uma reunião que, na época, a gente teve com a prefeitura, e eles ficaram muito bravos, porque era como se fosse, imagina, a gente, nesse período, estava saindo da ditadura, como esse grupo, esses invasores, porque a favela era vista como uma coisa, assim, que amedrontava, de medo, de sujeira, enfim, né? E aí, como essas pessoas querem vir aqui reivindicar alguma coisa. E aí eles falam, vocês nem existem, quem são vocês? São pessoas, né? E aí a gente funda a UNAS com esse objetivo de fazer essa luta por moradia, né? Então, a gente faz o estatuto, faz a ata, e aí a gente se fortalece com isso. A gente, poxa, a gente já sabe quem é o dono da área, a gente já pode ficar aqui, começa as negociações. E a gente fala, bom, mas a necessidade não é essa, não tem água, não tem luz, as crianças não estão na escola, naquele período, o pobre não ia para a escola. Muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu estudei em escola pública. Naquele período, o pobre não ia estudar. Depois, com muita luta, que a gente conseguiu a universalização, né, do estudo. Mas as nossas crianças, a gente começava a estudar, a trabalhar muito cedo. A gente tinha que trazer alimentação, né? Então, era 9 anos, você já estava indo trabalhar. 12 anos, já tinha carteira assinada. Essa era a realidade da nossa comunidade, né, da nossa favela. E aí a gente, enquanto organização, a gente se fortalece tanto que a gente fala, não, vamos fazer essas lutas, né? E aí, quando a UNAS nasce, ela nasce com o objetivo de promover a cidadania e o desenvolvimento local. E cidadania, naquele tempo, a gente entendia que era a gente não falava democracia, né? Mas era o direito de falar, o direito de poder reivindicar,
o direito, e não tinha muito direito naquela época, não. As lutas foram sendo, era a luta da panela vazia, a Igreja católica, através da teologia da libertação, os padres, os seminaristas foram muito importantes nessa luta, né? E aí a gente, a partir dessa luta, que era a moradia, morar, então, os mutirões, a gente participou, a minha casa, por exemplo, que eu estou aqui, é de um mutirão, né? Então eu fiz junto com as outras pessoas. Então isso foi crescendo, essa vontade da gente. Então a gente foi tendo os benefícios, vamos pensar, eu tenho essa casa, e eu fui percebendo que eu precisava ajudar as outras pessoas, e a gente foi se juntando, né? Esse juntar fez que, em 93, a gente vencesse um despejo aqui, que é na Coronel Silva Castro, onde iniciou a nossa comunidade. E esse despejo foi muito importante para a gente. Não que a gente gosta de despejo, né? Pelo contrário, nós vencemos esse despejo. A juíza voltou atrás, porque a gente conseguiu colocar uma união nas pessoas que era tipo, tirou a Daniela, por exemplo, vai tirar a Cleide também. Tirou o Valdir, vai tirar o Chico também, né? Essa coisa de, eu estou morando aqui, mas se eu deixar sair uma pessoa daqui, vamos tirar todos nós. E essa união fez com que a gente enfrentasse todo tipo de polícia de choque, armamento, enfim, e às 11 horas a juíza voltou atrás, porque viu que ia se transformar em uma praça de guerra e de muito sangue, porque ninguém estava disposto a ceder, né? Porque a gente sabia, naquele momento aquelas famílias iam para a rua. Não tinha bolsa, aluguel, não tinha nada disso, era a rua que era o lugar deles. E vamos para onde? E era filhos, né? Naquele período, a população não era 2 filhos por pessoa. Por exemplo, a minha família, nós éramos em 5 filhos, né? Então, a média, naquele período, era 4, 5 filhos por família, né? E nós estamos falando de pessoas que vieram do Nordeste, porque a grande maioria eram nordestino naquele período, que veio para cá em São Paulo tentar a sorte, né? E nessa questão a gente percebe que a gente tem que trabalhar nessa linha do desenvolvimento humano, né? Que a gente acentua hoje dos direitos humanos, né? Então, era o direito à educação, à saúde, né? À moradia, enfim, essa questão da olhar o ser humano com um olhar de integridade, das necessidades integral. Naquele momento, o que nos conduziu à luta foi a primeira necessidade, é a necessidade que fez nos juntar, né? E aí, com o passar do tempo, né, a gente vai, em 99, a gente faz o nosso primeiro planejamento estratégico, isso foi muito importante para a gente. Então, por isso que eu digo como é importante vocês estarem com a gente, porque vocês nos ensinam, vocês trazem essa questão do aprendizado, da teoria, né? Então, isso nos ajudou muito. Então, fazer aquele planejamento, a gente percebeu que a gente precisava sonhar um pouco mais. Naquele momento, a gente pensava daqui um mês, a gente começou a pensar daqui a 10 anos. Né? Então, a gente sonhava que Heliópolis é esse que a gente queria. Isso foi muito importante para nós, né? Porque aí a gente elegeu, né, a educação como prioridade. A gente falou, não, a gente tem direito à educação, nossos filhos têm que estar nas escolas, a gente tem direito à alimentação, a gente tem direito ao trabalho, né? E aí a gente criou o bairro Educador. E foi muito importante para a gente quando a gente se juntou com as escolas. E esse juntar com as escolas foi num momento de muita dificuldade nossa. Nós estamos falando de 23 anos atrás, nós tínhamos o toque de recolher aqui. Nós tínhamos meninos que eram assassinados, eu digo assassinados mesmo, e eram jogados em caçambas. A gente tinha várias caçambas de lixo, e esses meninos eram jogados lá. Sabe por quê? Porque eles eram viciados na droga e não tinham como pagar a droga. Então, eles eram mortos. E nesse cenário de tanta tristeza, a gente teve, em vários assassinatos que a gente teve uma menina assassinada em uma escola, que é aqui, que é a Campos Sales, que o Braz, um diretor diferente, a gente falava que era um diretor diferente, um diretor que visitava as casas, um diretor que vinha atrás quando você não ia para a escola. E esse diretor,
né, com o assassinato dessa menina, ele foi até a Rua da Mina, onde é a nossa sede da UNAS, onde a gente se reunia, todo mundo enquanto comissão de moradores, e aí ele falou, e agora, nós vamos fazer o quê? Ele e um dos professores, né, o Orlando. Aí eles foram lá num velório, a gente foi junto, voltou todo mundo chorando, aí a gente sentando lá, com a diretoria da UNAS, o João Miranda, Genésia, todo mundo, os fundadores do início, eu e todo mundo junto, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma caminhada pela paz, num cenário, e aí, como a gente vai sair? Porque aí nós vamos ter várias represárias, as escolas não vão querer participar, não, mas nós temos que dar um basta a essa violência. Essa violência do assassinato dessa menina, e essas outras violências, tem uma causa que é a questão das faltas, né, das violências que a gente tem, né, as violências de N nome, né, a falta de emprego, a falta de trabalho, né, enfim, todas essas faltas é que faz a gente não ter paz, né, então a gente saiu com essa primeira caminhada pela paz, e aí a gente fez uma articulação com a escola, a gente pensou os princípios, né, e aí a gente elencou de vez mesmo esse bairro educador, no sentido da inclusão de todo mundo. Então, o lixo é nosso problema, o barulho é nosso problema, a falta de emprego é nosso problema, a fome é nosso problema, né? Enfim, a gente elenca esses itens e trabalha isso na comunidade, nos projetos sociais que a gente tem, né? Hoje a gente tem proteção básica, que é com o conveniado com os MADs, nós temos 11 CCAs, que é o Centro da Criança e Centro do Adolescente, a gente tem 17 CIs, né, conveniado com a educação, nós temos uma rádio, um jornal, vamos ter uma TV, né, mas a gente não tem ainda a forma que a gente se comunica com o pessoal, a gente tem uma biblioteca, a gente tem um projeto contra a violência contra a criança, a gente tem um projeto de medida socioeducativa, a gente tem o observatório, que os dados, Renato, são fundamentais. A gente, em agosto, a gente detectou que 73% da população de Heliópolis que a gente tinha, eles tinham tirado uma refeição por dia. Ou era o café, ou era a janta. Isso nós estamos falando de agosto do ano passado, né? Enfim, o observatório, enfim, se eu elencar, eu estou falando desses projetos, mas desses projetos que nasceram, MOVA, a gente tem movimento de alfabetização, 16 salas, mas, enfim, todos esses projetos nasceram com uma vontade da gente pensar uma cidade, a gente está incluído num bairro, a gente pensar num bairro que necessite dessa ação do governo, dessa ação das políticas públicas, que a gente necessite ter uma forma de cuidar daquela família, ou porque não consegue trabalhar, ou porque já está fora do mercado de trabalho, ou porque não consegue emprego. A gente sonha com uma cidade que ela inclua essas pessoas, né? Então, esses projetos são mazelas ou são prevenção, quando eu falo da proteção básica, eu estou falando da prevenção, mas são mazelas também da sociedade. São mazelas quando eu falo a violência contra a criança, adolescente, a violência contra as mulheres, né? A violência contra os LGBT. Eu estou falando de mazelas de uma sociedade que ela não olha o ser humano como ser coletivo, como ser necessitando de todas as necessidades, ele sendo suprido para todas as necessidades, né? E aí eu sei que o tempo, eu falo muito, eu estou olhando o tempo, mas estou, assim, tentando me controlar no tanto que eu falo, né? Essa questão da pandemia. E aí, quando chega a pandemia, a gente pira, sabe? A primeira coisa foi muito desespero, né? Tipo, sentir o mundo desabar, né? Por quê? A primeira coisa é uma coisa de necessidade que a gente sabe, que foram fechar as escolas. E o que veio na nossa cabeça? As nossas crianças vão passar fome, porque a gente tem criança que se alimenta lá na escola ou lá nesse projeto social. Essa é a realidade, né? A gente tem, e aí a primeira coisa veio isso. Bom, nós temos
Em criança, nós atendemos 6.200 crianças. Falei, 6.200 crianças, a gente tem 20% dessas crianças que dependem da alimentação. A gente tem as atividades educativas, as atividades sociais, as atividades, né, enfim, mas tem a primeira necessidade, que é a alimentação, né? Então, desespero geral, né, vem um desespero muito grande. O que nós vamos fazer? As famílias precisam estar dentro de casa. Que casa elas vão caber? Precisa de distanciamento. Que distanciamento os becos a gente tem? Precisam de álcool e gel. Mas que álcool e gel? Naquele momento nem álcool e gel existia e o preço foi lá para cima, né? Bom, desespero geral. O que nós vamos fazer? Ligamos para todos os parceiros nossos. Foi a primeira coisa. Gente, nos ajude, as nossas crianças vão passar fome, as escolas, foi a primeira coisa. Tragam comida, nos ajude aqui e nós vamos para as ruas para visitar essas crianças. Foi assim que a gente iniciou no primeiro momento. Segundo momento, vamos avisar para elas ficar dentro de casa, vamos tentar falar na linguagem nossa direta, vamos sair com carro de som. Arrumamos um carro de som e saía de manhã, tarde e noite. Era isso que a gente fazia. Vamos para dentro de casa, atormentando, sabe? Virou um negócio em faixas e cartazes, nas ruas, nos locais, nos becos, em todo lugar. E foi assim que a gente, nesse primeiro momento, esse primeiro ano, a gente enfrentou. Chegamos a entregar 40 mil cesta básica, só nós. Fizemos articulação com as outras organizações aqui de dentro, a gente tem várias organizações seríssimas, fizemos vários contatos com várias organizações. Então, a solidariedade de primeiro momento foi fundamental para a gente não passar fome, foi fundamental. Porque o nosso pessoal, a gente viu também nesses dados, sabe, Renato, que 55% vivia da economia informal. Era vendedor ambulante, vendedor de milho, de tapioca. Não estou nem chegando, não cheguei ainda nos comércios, né, nos pequenos comércios, das pessoas que fazem unha, das pessoas dos cabeleireiros. Estou chegando, estou falando quem sai para vender. Quem sai que vende na 25, a gente localizou 25 de março, né, enfim, né? E aí a gente agora, esse povo, as empregadas domésticas, tudo para casa, sem dinheiro, sem nada. Essas pessoas já vivem do valor que eles ganham durante o dia, né? Então, esse foi o quadro naquele momento que a gente viu, né? E aí, então, a gente falou, bom, o poder público tem que fazer a parte dele, porque é isso que a gente acredita. Os nossos impostos têm que estar voltados para os que mais precisam, para as políticas públicas, para onde mais precisa. É assim que a gente entende. A gente sempre entendeu desse jeito, né? E aí a gente foi atrás do poder público com uma pauta para eles fazerem aquela parte de, eu falo, não de soltar aquele produto para perto dos rios, das vielas, né? Fazer aquela parte de higienização nos locais, né? A gente foi pedir hospital de campanha, a gente foi pedir testagem, a gente foi pedir a renda. É verdade isso mesmo que você está falando, Renato. As pessoas não conseguiam entrar. Quando chegou o seguro, a gente falou, puxa, alívio. E as pessoas tudo negado, está em análise e tal. Aí foi outra loucura. E agora, o que está? E a gente correndo atrás ainda. E aí a gente conseguiu estender, como eu falei que a gente entregou 40 mil cestas, a gente saiu das 10 mil que a gente atende, 6.200 crianças, mais idosos, mais, enfim, a gente saiu dos 10 mil e fomos para a população, como eu já tinha falado anteriormente, né? E aí, a gente chega, dá um fôlego, o seguro emergencial não foi ideal, mas deu um grande fôlego, foi muito importante, e aí acaba novamente. Chega em fevereiro, a gente volta de novo, isso eu estou falando desse ano, começa tudo de novo, essa arrecadação, e aí, de novo, a sociedade, de novo, eu vou falar que a solidariedade tem estado muito presente, e a gente retoma novamente, faz entrega, nós estamos chegando hoje a 10 mil cesta básica entregue, até agora, no momento, né? E aí eu entro aqui para dizer os desafios, né? Que e eu falo, né? Eu fiquei pensando, os desafios. Um desafio grande é estar vivo, viver, sabe? Passar essa pandemia viva. Então, cada dia é um dia. É assim que eu
É assim que a gente vê, é assim que eu vejo, é assim que eu acordo. Deus, é mais um dia. Né? Então, eu estou viva, graças a Deus, e vamos e vamos tocando a vida. Né? Então, esse, para mim, é um grande desafio, essa coisa de estar vivo. Né? Outra coisa, essa coisa, a gente sensibilizar os governos. A gente está percebendo, uma coisa que a gente está percebendo, que diminuiu o Bolsa Família, o dinheiro do Bolsa Família. Então, a gente fica pensando quantas crueldades, né, é feito nesse país, né? E outro desafio é a questão do emprego. Essa questão da cesta básica, da doação, isso é muito fundamental. As pessoas, eu conto disso e real, Renato trouxe os dados, é real, é muito fundamental. Mas a gente precisa discutir nesse país. Quem tem mais tem que ajudar quem tem menos. Não sei se é renda cidadã, se é renda mínima, não sei o nome, mas nós vamos ter que pôr a mão no bolso, quem tem que ajudar, porque agora não é só mais quem é do Bolsa Família. A gente teve aqui até casa dos pirueiros, que a gente tinha como se fosse, sei lá, olha, eu vou falar uma coisa aqui doida, era uma elite aqui dentro. Eles se ferraram, era prestação que eles não conseguiam pagar. Enfim, estou dando só um exemplo para a gente entender que aumentou o número de pobres. Aumentou muito, caiu. Foi aquela grande investimento que a gente teve no governo Lula e no governo Dilma. Eu falo os nomes porque não está gravado aí, que a gente teve, que o pobre estava no orçamento, que a vida era importante, né? E a gente sabe que a economia, nós ficamos batendo aí quase uma das economias mais importantes do mundo. O Lula era o cara, o brasileiro a gente se sentiu todo valorizado, né? E hoje a gente beira essa situação de desemprego, que eu vi o dado 14% da população. A gente não fez ainda aqui, não. Mas todo mundo que a gente conversa, que a gente entrega a cesta básica coletivamente, a gente precisa conversar com as pessoas, né? E com o distanciamento, numa quadra, a gente tem a quadra, viu, Chico? Aquela quadra que você construiu para a gente, né? Junto com o projeto lá da CSN, Chico, junto com o Mercadante, que a gente tem uma quadra, a gente entrega naquela quadra e nas outras quadras que a gente tem aqui dentro, no campo, né? Mas, enfim, né? Não vou me perder, não, por aí. Dizer isso dessa coisa da renda, dessa coisa da vacina, que não chega, né? Enfim, para mim são esses desafios, né? As oportunidades, né? Eu acho que oportunidades é essa questão da gente, o que saiu, essas coisas, esse escancarar, né, da desigualdade, esse escancarar da discriminação, né? Essa coisa feia, né, que a gente tem de ruim dentro do ser humano, né, que eu fico pensando, né? Essas coisas dos debates dos valores, valor da democracia, valor de você olhar um para o outro e ver você como um ser humano. Enfim, né? Essas coisas, para mim, são muito valiosas. Então, eu vejo como uma oportunidade, né, nesse momento, né? Então, por um lado, eu fico muito triste de tudo que acontece, né? Por exemplo, quando eu vejo lá o debate que está acontecendo lá como fala, lá no Congresso, né? Pensando, minha Nossa Senhora, esse povo devia dar um pulo nas comunidades, dar um pulo na rua. Eu fico pensando que, às vezes, eles não andam nem na rua, né? Dar um pulo na rua, pegar um ônibus. Se não for pegar um ônibus, conversa com alguém, vê algumas lives, né, do que está acontecendo. Bom, mas, enfim, não... Então, eu vejo como oportunidade essas coisas, essa articulação, essa questão das ONGs, sabe? A gente se sentiu tão ladrão, a Lei Rouanet, que é tão difícil sair, a lei, enfim, né? Os nossos filmes que a gente teve, a desvalorização das organizações, né? Então, enfim, né? Eu não vou me dizer, mas dizer disso, eu acho que eu levo isso, eu sempre levo, eu gosto muito de Paulo Freire, ele fala do esperançar, né? Então, é isso, o que eu
cultivo aqui todos os dias e nesse momento conversando com vocês, quando vocês nos visitam, quando a gente fala, sabe, Cláudia? E eu vejo tanta reciprocidade de todo mundo, eu exercito esse esperançar, que não é esse esperançar de sentar, mas esse esperançar de lutar, de falar, de, sabe, de acreditar sempre, né? Então, eu termino por aqui. Muito obrigada para todas, estou por aqui. Muito obrigada por essa noite, viu? E é isso, esperançar sempre, 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 sempre. Obrigada. Cleide, quero dizer que você não termina nada, você só começa e continua. Terminar não termina nunca, né? Porque depois de uma fala dessa, eu também faço aqui o coro do chat, a Cláudia mandou super Cleide, a Michele também dando força, o Rubê Limeira, que está com a gente também na capacitação da Web TV, dando aqui seu registro, né? A luta é diária e cheia de superações. É emocionante a sua fala, Cleide, a Janiele. Nossa, muito obrigada mesmo, né? E antes de passar a palavra para o professor Valdir, eu acho que eu só gostaria de destacar, né, o quanto, e frisar o que eu falei anteriormente, né, o quanto estar munido de dados é algo muito importante, né, para a gente, primeiro, mostrar essa realidade, né? Então, 73% da população, segundo os dados trazidos pela Cleide, tem uma refeição por dia, né? Seja ela o almoço ou o jantar, né? Então, 73%, esse dado é muito impactante, né? 55% da população vive, né, de um trabalho dentro da economia informal. Ou seja, o que isso significa? Que mais da metade da população não sabe se vai conseguir trabalhar amanhã, se vai conseguir vender alguma coisa amanhã, né? Se vai conseguir gerar renda, trazer comida para casa, trazer itens de necessidade básica. Então, os dados trazidos pela Cleide são muito importantes. E eles também são ferramentas para que a UNAS e para que os moradores se mobilizem, né, para desenvolver os projetos, para conseguir prover o que as famílias necessitam, ainda mais no contexto pandêmico. Então, Cleide, e assim, reforço também a questão que você trouxe muito lindamente da importância da cidade inclusiva, né, da cidade que inclui todos e todas, não só quem vive em bairros que têm infraestrutura consolidada, que tem um valor do terreno maior, né, mas também os bairros periféricos, e periféricos no sentido geográfico também, né. Enfim, acho que essas reflexões, e aí para os alunos que estão aqui assistindo a gente, né, para que vocês também reflitam sobre isso. E vou passar, então, a palavra para o professor Valdir, para não me estender muito. Então, Valdir, por gentileza, professor da área de comunicação aqui da FAAP, né, e que também desenvolve uma série de projetos sociais fora da FAAP. Gostaria também, Valdir, se você pudesse comentar da sua experiência também, tá bom? Então, a palavra é sua. Muito obrigado, gente. Quero agradecer imensamente essa oportunidade, a Andréia, da FAAP Social, a Bianca, a Cláudia, que tem uma delicadeza muito grande em mediar. Renato, você como aluno, no mesmo período, você também já era professor, e dentro da comunicação a gente sempre tenta envolver ao máximo os alunos, né? Porque a gente sai bacharel em comunicação social, né? Seja lá qual área a gente vai atuar, mas o social está sempre, né, transpirando dentro desse processo. E Cleide, é tão interessante quando o cidadão sai do seu pedestal, sai do seu espaço geográfico e vai conhecer outros espaços, né? A minha vida sempre me proporcionou isso. Acho que, assim, contando como criança, eu nasci muito em frente ao bairro, era uma grande favela, a favela do Vergueiro. Hoje é um bairro nobre, mas eu nasci em frente a essa grande favela. E o ato mais solidário, mais generoso, era quando os meus avós levavam os netos para conhecer, para vivenciar, para entender o drama, mas sem a visão assistencialista. Olha, eu estou falando nos idos dos anos 60, né? Sem tratar o sujeito como um coitado, como um desmerecido, mas de que forma
que eles, dentro da sua religiosidade incrível, um era espírita e a minha avó kardecista, né? Então tinha ali uma comunhão entre religiões para a gente poder entender o espaço do outro e, mais do que nunca, experienciar essa solidariedade, né? Esse esperançar que Paulo Freire coloca com grande propriedade, né? Como um grande educador. Eu sempre me preocupei com números, com impactos, até porque eu fui levado para dentro da área de comunicação, eu tinha muita vontade de trabalhar com criação, com desenho, com arte, mas o que me foi oferecido na época, eu tinha 17 anos, era ou você vai para a criação, mas a gente não tem espaço, ou você vai para a mídia, né? Então você vai impactar pessoas. E eu falava, mas isso deve ser muito chato, né? Porque é números, são indicadores. Ele falou, olha, mas se você não acertar, se você não encontrar o público certo, se você de fato não entender quem você está impactando, vai ficar muito difícil essa comunicação dar certo. E existia lá alguma coisa que a gente recebeu dos Estados Unidos, que era uma formuleta para a gente poder saber com quantas inserções a gente impacta uma pessoa para despertar a vontade dela em acreditar naquele produto, naquele serviço, naquela ideia. A gente não podia esquecer porque a gente colocou como a tia Aida, né? Então, atenção, interesse, desejo e ação. E é assim que a comunicação faz com a gente. Mas a gente tem que lembrar também que nós, dentro desse contexto, somos seres humanos, e cada ser humano é um veículo de comunicação. Um com mais informação, outro com menos informação, um com mais conhecimento, né? E essa troca da solidariedade é que faz com que cada um complemente o outro. Na minha história, eu sempre me dediquei à militância do trabalho voluntário. E o trabalho voluntário tem um significado muito grande. Antes de 2001, que o Brasil foi um exemplo para o mundo na campanha do Ano Internacional do Voluntário, que envolveu diversas agências de comunicação, de diversos veículos, as organizações não governamentais começaram a, de uma certa forma, a aparecer, a mostrar exatamente quais as causas que elas estavam, de fato, abraçando, e a gente não tinha indicadores, né? O nosso voluntário até então era um voluntário assistencialista, é aquele que fazia exatamente para resolver um problema agora, né? Mas como que a gente pode sensibilizar de fato as pessoas? E na época nós criamos um comitê, foi criado o Instituto Brasil Voluntário, do qual eu fiz parte na parte estatutária, onde a minha competência era de fato sensibilizar agências de comunicação a desenvolver campanhas para falar de causas sociais, para tirar essa visão assistencialista, mas mostrar, de fato, quem estava fazendo, quem estava produzindo indicadores social, transformação social. E é muito interessante quando a gente olha que a gente tem a TV, a gente tem o rádio, a gente tem o jornal, a gente tem a internet, mas a gente tem o ser humano que faz tudo isso. O melhor veículo de comunicação, e como você colocou, a hora que a água bate no pescoço, a gente sai utilizando todos os recursos comunicacionais para a gente poder salvar a nossa pele, né? Veja a pandemia, veja se o trabalho voluntário no nosso país não tivesse grande significância nesse momento da pandemia. Provavelmente teriam muito mais pessoas morrido nesse processo, né? Então, esse trabalho ele já nasce com os valores humanos que nós temos. Quer dizer, o exercitar o amor, a cooperação, a solidariedade. De fato, abraçar uma causa significa olhar para o outro. E acho que a pandemia trouxe para nós essa visão mais ampliada, da gente, de fato, enxergar o outro, né? Pessoas que muitas vezes a gente, no dia a dia, né, passam a ser transparentes nesse processo. Em 2001, nós fizemos uma pesquisa com o IBOP, e nem o IBOP feria isso, né? Era assim, quantos voluntários existem no nosso país? Como é que a gente lida com essa massa humana de pessoas que estão fazendo, estão acontecendo? Eu lembro que, na época, os resultados aferidos giravam em torno de 17 milhões de brasileiros, né? Então, nós estamos falando ainda de uma
pequena parcela da população. Mas naquela pesquisa teve um viés ali que a gente não perguntava, você faz trabalho sempre ou de vez em quando? Então a pessoa simplesmente expressava, eu faço trabalho voluntário. Depois de 10 anos, né, porque cada pesquisa ela tem um tempo de maturidade, de desenvolvimento, a gente foi entender, vamos chamar o Ibope novamente, hoje é Cantar Ibope, mas vamos ver de que forma que a gente pode fazer pesquisas de carona para poder entender esse movimento, né, como é que ele está crescendo, se está crescendo, se parou, se não parou. E foi muito interessante que a gente também acrescentou o questionamento, né? Você faz trabalho voluntário sempre ou de vez em quando, né? Ou você está experienciando o trabalho voluntário. E, para nossa surpresa, nós saímos de 17 milhões para 43 milhões de brasileiros. Isso, para nós, foi surpreendente, mas a gente voltou naquela estaca. 23 milhões faziam sempre. Então, as pessoas também acabam experimentando, e essa é a motivação, né? A motivação da consciência. Mais do que nunca, cada cidadão nasceu, de fato, para olhar para o outro, para olhar como eu posso ajudar o outro, mas abraçar uma causa que, de fato, ele sinta prazer, ele veja sentido nessa causa. Então, não é à toa que as organizações não governamentais, a partir desse processo de 2001, elas foram, de uma certa forma, ganhando mais voz, ganhando mais presença, né? Vamos lembrar que tem as filantropias também nesse processo, né? Que tem muitas organizações que nascem para desviar algum recurso dentro desse contexto. Mas a gente passou a ter um olhar mais criterioso, principalmente quando a gente começa a desenvolver o voluntariado corporativo, quando as empresas param para prestar atenção e falam, puxa vida, se eu crio um ruído ao meu entorno, ao entorno de onde eu estou, como é que o meu colaborador pode ajudar nesse processo? Então, já nasce aí uma composição mais interessante, que é, naturalmente, que a universidade ou que a faculdade tem que fazer, né? Nós temos um plano de desenvolvimento institucional que a gente tem que colocar os nossos alunos, né, em contato com outras realidades. E de que forma, a partir do talento deles, a gente pode unir, né, essa ação. Então, mais do que nunca, a gente vê um crescimento e viu como que a pandemia acionou esse lado voluntarioso das pessoas, né? A gente só não foi pior porque todos arregaçaram as mangas e colocaram na ação a partir de necessidades, a partir do próprio ato, né, do próprio movimento. A Andréia sabe, a gente há alguns anos trabalha muito focado, e eu queria só trazer um exemplo de uma atividade que nós fizemos há alguns anos atrás, que a gente foi para uma cidade que era considerada o segundo pior índice de desenvolvimento do estado de São Paulo, né, chamado Barra do Chapéu. A maior tristeza da prefeita é que a cidade não tinha placa, então as pessoas, né, não tinha, você chegou em Barra do Chapéu. Essa era a maior angústia dela. A cidade não existia, era extremamente transparente nesse processo. E o nosso desafio como professores e os alunos foi envolver todos, ir para a cidade, sentar com a parte política, sentar com a população, entender quem passava fome, entender como que era a escola, e a partir dali, um movimento muito nobre e muito interessante fez essa cidade florescer. E acho que isso é um grande exemplo que a gente, de fato, sempre se propõe a fazer. Colocar a realidade nua e crua e dentro das especialidades, né, dentro dos cursos que são desenvolvidos, como que a gente pode fazer com que o aluno não carregue um canudo ou tenha um projeto engavetado, né, para tirar uma nota, mas mais do que nunca agir nesse processo solidário. No fundo, o voluntariado sempre me atraiu, sempre me encantou, né? Então, eu, de uma certa forma, olho para o serviço ou para o trabalho voluntário como trabalho. No marco legal do terceiro setor, em todo o movimento, nós tivemos uma participação muito forte, e eu queria entender como que eu poderia sensibilizar mais empresários a entender que serviço voluntário não era assistencialismo.
porque cada vez que eu apresentava um projeto voluntário, sempre vinha no semblante das pessoas uma cara de tristeza. Ah, mas o serviço é voluntário. Ah, mas voluntário faz de vez em quando, faz quando quer. Então, a gente precisava, de fato, mudar essa visão. Foi bebendo numa organização nos Estados Unidos, no conhecimento da Independent Sector, que a gente percebeu que a hora voluntária é qualificada quando a pessoa é bem treinada, bem capacitada e ela produz transformação social. Então, se ela está produzindo capital humano. Né? Só para vocês terem uma ideia, em 2019, se eu tivesse que ressarcir os mais de 1.300 voluntários que são atrelados, associados à organização que eu criei, seria o equivalente a ter que ressarci-los em quase 8 milhões de reais. Não existe dinheiro que pague o trabalho voluntário, mas existe uma transformação por detrás disso que é possível. Então, a gente tem que entender, e aqui nós nos disponibilizamos, né, a FAAP se disponibiliza nesse trabalho, nessa comunhão, né, olhando para a comunidade como um todo, de que forma que nossos seres humanos podem, de fato, agir em prol de transformação social. Só para encerrar, vamos entender que cada ser humano é um veículo de comunicação. Ele tem a possibilidade de democratizar o informar, o entreter e o saber, e com isso ele expande conhecimento. Ele tem que pensar o ser como sujeito, como um ser histórico, né? E aí nós vamos falar da integralidade, né? Da diversidade que, mais do que nunca, temos que discutir e temos que agir em cima. Pensar a possibilidade de interação entre o mundo, porque nós somos pequenos mundos e nós dependemos um dos outros, né? Então, não tem como fugir desse foco da interdependência. E vamos lembrar que a informação para a educação, ela acontece em qualquer âmbito, em qualquer espaço. E aí nós estamos falando e fortalecendo a educação. E mais do que nunca, a gente precisa de uma relação mundo e ser humano mais saudáveis. Então, aí a gente concretiza a tal da sustentabilidade. Eu agradeço o espaço, estou aqui para o que der e vier, e utilizar exatamente esse tempo, né, do fazer, esse tempo do esperançar junto com vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor Valdir. Eu recebi a informação nos bastidores de que talvez você tenha que sair mais cedo, é isso? Um pouquinho só. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma pergunta para você no chat do Marcos Lima. Eu não sei, eu acho que eu peço licença para o professor Chico, que vai falar na sequência, se você já quer aproveitar e responder as questões dele, né? Porque eu não sei se depois vai dar tempo de você responder. Então, o Marcos Lima está perguntando se é possível associar e mensurar o quanto o voluntariado brasileiro conseguiu atender as 17 demandas, né, dos ODS da ONU, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e se não falta um planejamento que foque esses objetivos de acordo com a nossa realidade e sociedade. Acho que eu vou aproveitar e deixar a pergunta para o Marcos ter a resposta, né, sua, e aí depois eu passo para o professor Chico. Deixa eu só, há 10 anos eu faço parte de um grupo de empreendedores sociais da Folha de São Paulo, né? E a gente está muito preocupado com as 17 ODS, porque, na verdade, as ODS nascem em 92, eram 8, agora já não são mais 8, são 17, porque a gente não fez o que tinha que fazer, então o governo não fez, pessoas não fizeram, organizações não fizeram. E isso foi um chamamento em Davos agora para a gente, de fato, acelerar esse processo. Então, nasceu o movimento Catalyst. Então, dia 8 e 9 de junho, então já vou dar um spoiler, a gente vai ter uma programação na FAAP mostrando o que os nossos alunos estão fazendo em prol do Catalyst. Então, esse grupo pensante de mais 2.000 empreendedores sociais, Brasil e mundo, estão, de fato, olhando para essas 17 ODS. Como que a gente pode, de fato, comunicar, promover e tentar acelerar ao máximo, porque nós vamos chegar em 2030 e cientistas já dizem que nós não vamos resolver os problemas do mundo.
já estão dando estatísticas que isso vai ser em 2078, 2083. Então, a gente precisa começar agora, Marcos, agora. Agora é a hora da gente olhar e ver de que forma, seja como empresa, seja como cidadão, seja como governo, provocar essas mudanças sociais no nosso país, no mundo, né? Acho que olhar para o nosso umbigo já é um fator necessário. Muito obrigada. E aí, Valdir, se você quiser deixar o site do Catalyst, não sei se tem uma plataforma oficial aqui para o pessoal também conhecer, né, fazendo uma divulgação. Então, muito obrigada. E aí, se você precisar sair por conta do próximo compromisso, fique à vontade também. E agora eu passo a palavra para o professor Chico Barros, que é arquiteto e urbanista, que integra o corpo docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAAP, e é professor das disciplinas de projeto arquitetônico. E é uma das pessoas responsáveis por essa parceria entre a FAAP e a UNAS, né? Então, Chico, por favor, queremos te ouvir. Boa noite a todos. Eu queria confessar que participar dessa live gera em mim emoções muito antagônicas. Por um lado, enormes preocupações, que é a questão que se coloca do desemprego, do Covid, da pandemia, da questão da fome. Gente, eu já escutei isso na própria comunidade, de gente desmaiando de fome, e isto é assustador. Tem outras questões que foram pouco tangenciadas, mas que eu sei que a UNAS trabalha intensamente, que é a questão de gênero e questão de raça, que também é uma discussão muito importante para termos aqui, nesse instante. Todas essas preocupações me vêm à baila com os dados do Renato, com o depoimento sempre emocionante da Cleide. Eu já conheço a Cleide há alguns anos, já participei de algumas reuniões, e eu sempre me emociono quando a Cleide abre a boca. Cleide, é uma grande alegria te ver, porque no seu depoimento eu vejo a verdade, uma coisa que está tão ausente nos nossos tempos, é um pouco assustador. Por outro lado, além dessas preocupações, me enche de contentamento, de encantamento esta reunião. Primeiro, por estar numa reunião onde eu tenho uma admiração muito grande por todos aqueles que estão participando desta live. Segundo, porque eu tinha certeza, e é o que está acontecendo, de eu aprender um pouco mais. Isto é absolutamente encantador, sentir o prazer do aprendizado, sentir o prazer de estar mais conectado com o meu tempo e com as minhas e com as diferenças que assolam a minha cidade. E, de uma certa forma, a FAAP tem promovido alguns intercâmbios. Nós temos aqui o próprio professor Marcos Costa, que incentivou um trabalho junto ao professor Nelson Andrade com os alunos, e a mim, com os alunos, para desenvolver trabalhos, mais especificamente uma nova quadra e uma nova creche. Então, nós temos conexões, e isso também me enche de esperança, no sentido de ser um espaço de, no mínimo, de reflexão sobre o que vivemos e refletirmos sobre possibilidades de saída. Quero dizer para você, Cleide, que eu convivo há tantos anos, que eu te vejo como uma grande guerreira, te vejo com uma grande admiração e como uma pessoa de grande inspiração para todos nós. Renato, eu digo para você que eu te vejo como um construtor de pontes. A hora que você conecta os extremos, os antagônicos, com toda essa sua competência, você constrói possibilidades, Renato. É assim que eu te enxergo. Eu te enxergo como um engenheiro, Renato. Um construtor de pontes. Eu só não sei se isso, como arquiteto, é uma qualidade, ou é um elogio ou uma crítica, mas tudo bem. Bom, enfim.
Está aqui declarado a minha admiração por todos vocês. Começando por você, Renato, eu frequento Heliópolis já há muitos anos. E no passado, eu me aproximei de Heliópolis para desenvolver um trabalho junto com a Renata Semin, que é do escritório Piratininga Arquitetos, um projeto de uma quadra de esportes, com algumas salas de aula e alguns espaços de múltiplo uso. Foi aí que eu me aproximei de Heliópolis. E nessa época, eu me dirigi a Heliópolis, cheio de mim, achando que eu estava indo lá para ajudar. Ledo engano, que bobagem. Mas eu não demorei muito para constatar que eu estava indo lá fundamentalmente para aprender. Eu sei que a troca é inevitável. As relações são sempre de troca. Sempre. Mas eu digo para você que a troca era injusta, porque eu saía de lá muito mais engrandecido. Eu tinha a sensação que eu saía das reuniões, inclusive com o Brás, que a Cleide mencionou, que era o diretor da escola, um diretor diferente, com a liderança da UNAS. Eu saía, sempre que eu ia para lá, eu me sentia voltando para casa como um ser humano um pouco melhor. Renato, quando eu chego lá, eu descubro uma criatividade incrível, uma capacidade de articulação e de pensar em nós e pensar em muito menos no eu. O sentido de coletividade, de ajuda, que eu nunca tinha observado, eu nunca tinha vivenciado. Pergunta que eu te faço, Renato. Eu logo em seguida já vou fazer uma pergunta para a Cleide e passo a palavra para vocês. Renato, será que depois de todo esse caos que nós estamos vivendo, que veio escancarar assim, claramente todas as nossas mazelas, será que depois de passar esse momento crítico, nós não teremos muito que aprender com a favela? Será que esses jovens não vão ter muito que contribuir conosco? Será que nós não temos que aprender muito mais do que ensinar? Cleide, logo em seguida, eu já dirijo a palavra a você e a pergunta também para você, Cleide. Cleide, nós tivemos o grande privilégio de estar em contato com os meninos e as meninas do Olho na Quebrada. Nós tivemos o grande privilégio de recebê-los na FAAP e de levar alguns alunos até a comunidade, junto com o professor Nelson Andrade. Vejo esses jovens com muita admiração. Pergunta que eu te faço, Cleide. Vocês estão desenvolvendo com esses jovens um trabalho de levantamento de dados. Você já mencionou, já pincelou um pouco disso, mas o que esse trabalho de jovens, que esses jovens estão fazendo na comunidade, que tenha impactado as decisões da sede e da liderança da UNAS? Essa é a primeira questão. Segunda, eu vejo que vocês estão investindo muito nesses jovens, meninos e meninas de grande talento, de inteligência e esperteza. Vocês estão preparando esses meninos e essas meninas para serem as novas lideranças? Vocês estão preparando esses jovens para o mundo? Renato, por favor, eu te passo a palavra. Vamos lá, super obrigado, Chico. Vamos aprender um pouquinho com as grandes potências olímpicas do mundo, né? Como que países com uma população menor do que a nossa conseguem ter a quantidade de medalhas que têm? Basicamente porque eles geram um conjunto de oportunidades, desde o início da vida das pessoas, de se descobrir atletas. É como se fosse uma grande peneira que, de alguma forma, achasse essas pessoas e conseguisse trabalhar esses talentos esportivos. Só que da mesma forma que existem talentos esportivos, existem talentos artísticos, existem talentos empresariais. Eu costumo dizer que ninguém entende de economia melhor do que uma mãe de favela que sabe fazer conta nos centavos e, com menos de um salário mínimo, consegue sustentar a família. Existe, quando se dá e se gera oportunidade, um crescimento do Brasil como um todo.
Então, eu não tenho dúvida que a gente tem muito a aprender com a favela. Tem a aprender com a favela com relação a como trabalhar em equipe, a como ser solidário, a como ter criatividades em situações complicadas, a como lidar com a diversidade no seu dia a dia. E não é por coincidência que são exatamente essas as skills que são estudadas pelas maiores escolas de negócios do mundo sobre quem deve ser os novos empreendedores. Quais são as skills, as características que são desejadas para os líderes das grandes empresas do mundo? E essas características estão muito mais presentes nos moradores de periferia do que estão presentes naquelas pessoas que sempre tiveram tudo com mão beijada. Quando a gente começa a enxergar isso, você não fica com foco na carência da favela, você passa o foco para a potência da favela. E todos ganham com isso. A situação de hoje, sem dúvida nenhuma, é complicada. É uma situação de fome, é uma situação que escancara as desigualdades do nosso país, mas também é uma oportunidade gigantesca para a gente corrigir as razões dessa desigualdade. É uma oportunidade enorme para conseguir transformar uma realidade. A gente não pode mudar o começo, mas a gente pode mudar o final. E aí um pouco de verdade factual e de história sempre nos ajudam a ter um posicionamento mais otimista, apesar dessa tragédia toda que nós estamos vivendo. Depois da peste negra veio o Renascimento, depois o Iluminismo. E com eles os maiores avanços civilizatórios em todos os campos da humanidade. Tem esperança. Só que não é a esperança, como diz a Cleide, do esperar. É a esperança de quem simplesmente não aceita mais o modelo negacionista de enxergar a sociedade e desenvolver políticas públicas. Muito obrigado, Renato. Por favor, Cleide, eu gostaria que você ligasse o seu microfone e respondesse a questão. Bom, primeiro dizer o seguinte, né? A gente quer todo mundo que possa vir contribuir. Heliópolis é uma população de 220 mil pessoas, né? E aí os dados são fundamentais, né? Nesse sentido. Mas aí dizer isso, lá tem trabalho em todas as áreas, né? Teatro, educação, enfim, é uma cidade, né? 220 mil pessoas morando, e está crescendo, né? Isso me dá medo, né? O que vai fazer, porque no lugar onde é 3 famílias, está se fazendo um prédio, às vezes, né? Que vão morar 21 uma família. Então, nossa comunidade está crescendo para cima. Mas, enfim, a pergunta foi do observatório. Então, o observatório nasceu de um sonho tão grande e a partir da vontade que a gente queria ver os nossos números. Por quê? A gente olhava na prefeitura, aqui na subprefeitura, estava 40 mil habitantes. A gente ficava doido. O censo deu mais ou menos esse número. A AB trabalhava com 120 mil pessoas, né? A gente falou, puxa vida, qualquer um sabe, se ficar olhando aqui a Estrada das Lágrimas, os ônibus que sobe e desce, e o tanto de casa que tem, qualquer um sabe que esses números não são reais. Porque quando o nosso censo anterior, que é uma pena grande não ter esse ano, o anterior, ele classificou como favela somente onde não tinha intervenção nenhuma. Então, se teve qualquer intervenção da prefeitura ou dinheiro público no local, não era mais favela. Então, ele desclassificou como favela. Então, a gente se perdeu no número. Então, o observatório nasce nessa condição, da gente ver os números e da gente denunciar e reivindicar as políticas públicas. Dizer, tipo, os 11 CCA que a gente tem é pouco, a gente ainda tem criança precisando, as escolas, enfim, a gente queria olhar esses números e a gente queria ter, então ele nasce com essa coisa. E ele nasce, e aí a gente quer que tenha o que a gente acredita, que é o protagonismo juvenil, né? Então, por exemplo, a gente tem a pessoa lá que é o Aloísio,
que é quem traz toda essa metodologia. Por isso que eu digo a importância da prática e da teoria, né? Então, ele traz toda essa metodologia. E esses meninos eram jovens, que se eles não tivessem nesse projeto com ajuda de custo, né, eles não teriam aprendido todo e se fortalecido. Eles jovens que nasceram aqui em Heliópolis, né? Então, eles não tinham oportunidade de emprego, estavam estudando. Então, assim, a gente vê isso também, essa importância. Então, nós não temos que fazer pelo outro, nós temos que fazer junto com o outro, né? Então, a ideia desse projeto vem nisso, essa vontade de ter número, reivindicar por políticas públicas, denunciar a falta de políticas públicas, né? E a gente se vê, e ter o protagonismo juvenil. Então, para nós, não era contratar recenseadores, né? Não era isso, para nós era pegar aquele menino, porque uma das ações nossa, a gente acredita muito, a nossa essência, é articular parcerias para trazer oportunidades. Não é, a gente não acredita no assistencialismo. O assistencialismo deixa você no lugar que você está. Não, nós estamos aqui, nós queremos dar oportunidade, sendo que a gente sabe que a gente não tem oportunidade quando vai para a internet, quando vai disputar essas vagas, nossos meninos, tecnologia, nós não temos, né? Então, para nós, e o impacto que deu foi tão importante, porque a gente viu números, a gente desconfiava e a gente viu na real. Então, a primeira coisa foi eles olharem isso. Eles olharam a comunidade com o olhar deles. Tinha local que eu dava um nome e eles chegaram e falaram, Cleide, não é esse nome é esse aqui. Então, teve essa coisa também de mim, quando eu comecei com a história, e eles olharam a comunidade com o olhar deles, desenharam. Então, não é qualquer coisa isso, né? Porque, assim, a gente luta por o bairro educador, mas, assim, como que eu quero dizer? A gente tem toda essa disputa que tem na sociedade, essa questão de valores, essa questão do individualismo, tudo isso tem também no nosso meio. Nós não acreditamos nisso, nós queremos fazer com que as pessoas vejam diferente. Então, o impacto, sendo muito objetiva no impacto, foi essa coisa da gente perceber o protagonismo desses jovens, né? O projeto vai dar continuidade, foi um projeto de 2 anos, a gente vai ter continuidade do projeto, então a gente vai incorporar outros jovens, que eles chegam como? Eles chegam selecionados, jovens que queiram, né? Então, aprende como olhar o mapa, aprende como desenhar, aprende como trabalhar os fanzines, como eles fazem, os vídeos, né? Enfim, né? Toda essa parte tecnológica, aprende também, e aí é uma grande oportunidade para eles, né? Por exemplo, todos eles, a gente tem que entrar na faculdade, né? Então, a gente vê essa forma, né? A gente vê esse jeito, a gente vê que esses projetos, o impacto grande é a gente articular essa possibilidade das pessoas se formarem, das pessoas se capacitarem, das pessoas trabalharem, né? E a gente ter esse fortalecimento da pessoa enquanto cidadã, enquanto ser, né? Ser de resistência. Não sei se eu respondi, Chico, mas é isso, é um grande ganho para a gente, esse projeto que é observatório, como outros que a gente tem da biblioteca, lá na biblioteca, na rádio. Por exemplo, eu vi que aí no chat aí tem uma questão de uma pergunta de um teatro, né? A gente tem grupos aqui de teatro, a UNAS tem um grupo de teatro, porque com a arte a gente sabe que a gente dialoga, através do esporte que a gente dialoga a cidadania, né? Bom, mas enfim, é isso. E a gente sonhar um bairro educador, né? A gente precisava ter um país educador, uma cidade educadora, porque nós estamos falando de necessidades de desenvolvimento humano. O humano foi feito para ser humano, não adianta querer fugir disso, né? E outro dia eu li uma frase, e eu sou muito ruim, não vou lembrar de quem foi, que ele diz o seguinte, que a gente precisa, né? Eu vou falar nas minhas palavras, que as pessoas foram ensinadas a ser mal, né? A fazer um mal, né? E que a gente precisa voltar a ensinar as pessoas a fazer o bem.
porque o humano não nasceu para ser mal. Não adianta. Isso foi ensinado pela sociedade. Você pega uma criancinha, quando ela nasce, como se explica depois ele ser preso? As nossas penitenciárias têm cor, têm raça. Essa é a verdade das nossas penitenciárias, né? Bom, mas enfim, eu paro por aqui. Para nós é uma grande alegria. Eu quero falar, Chico, você está perguntando, mas a Regina, a sua irmã, tem sido uma grande colaboradora. E eu digo, muito desses projetos que a gente tem é a articulação dela e do Mercadante. Eu tenho que falar das pessoas. Para nós, essas pessoas são muito importantes, né? Porque a gente vê que traz vida, sabe? A gente se constitui enquanto ser humano. Isso é o que a gente sabe que deveria ser com todo mundo, mas não é bem assim que acontece no dia a dia dos becos nossos, nas nossas ruas, nas mazelas que tem do Estado. Desculpa, é isso. Obrigada. Cleide, pela pergunta. Como sempre, te agradeço imensamente todas as suas colocações. Nós estamos vivendo num momento extremamente caótico e requer ações imediatas. Então, essa reunião celebra um movimento de solidariedade. E isso é importante. E é importante que seja feito aqui e agora. Independente de eu ter uma visão muito otimista para o futuro. Otimista no sentido de que nunca mais teremos aquela vida que tínhamos antes da pandemia. E ainda bem, se nós podemos dizer que essa pandemia gerou alguma coisa positiva, ela veio escancarar tanta coisa, mas ela veio escancarar uma existência que estava fadada à destruição. Nós não poderíamos continuar do jeito que estávamos. Muito obrigado a todos. Cleide, muito obrigado. Agradeço Renato, Cláudia, Bianca. Eu quero agradecer a Andréa. Um grande prazer estar com todos vocês aqui e se confirma tudo aquilo que eu falei. Eu aprendo muito com vocês. Passo a palavra para você, Cláudia, por favor. Muito obrigada, Chico. Eu também gostaria de agradecer a presença do coordenador Marcos Costa, do professor Marcelo Westermann, que estão aqui também do curso de Arquitetura e Urbanismo, e também falar, eu não sei se a Cleide ou o Renato querem fazer uma fala final para a gente se despedir, tá? Renato, por gentileza. 2 segundos só, bem rápido. Cleide, obrigado, você salva vidas. Obrigada, Renato, nosso construtor de pontes, nosso engenheiro aqui da live. Cleide, por favor. E eu quero uma palhinha depois, se o Renato puder, a gente fazer uma conversa, não sei, se ele puder aí, ó, quero trazer ele para cá também, viu, Renato? Bom prazer. Trazer aí, é muito importante a gente conversar. Eu acho que agradecer, viu, gente, todas e todos, muita gratidão mesmo, e dizer que esse debate nunca se encerra, né? Eu acho que é isso que é importante, né? É bem importante a gente conversar, é bem importante, mas, enfim, agradecer mesmo, é só gratidão mesmo para vocês, para todo mundo que participou, teve a paciência, muito obrigada mesmo, e que é muito fundamental, essas conversas precisam acontecer, a gente tem que falar da vida, a gente tem que falar dos direitos, enfim, obrigada mesmo. Muito obrigada, de verdade. Tem várias pessoas comentando aqui no chat, então, Cleide, Renato, se vocês quiserem dar uma olhada também, não vai dar tempo de ler todas em função do tempo. A Bianca vai projetar aqui para a gente na tela o QR Code para os participantes da FAP poderem registrar a presença, tá? Na live. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a Andréa e a Bianca do FAP Social, ao grupo de professores do Inova FAP, que também ajudou a gente a organizar esse evento. E eu vou pedir licença para vocês para terminar essa live com uma fala de uma das maiores escritoras brasileiras, que foi a Carolina Maria de Jesus. Em 16 de junho de 1959, ela escreveu o seguinte: hoje não temos nada para comer. Queria convidar os filhos
para suicidar-nos. Desisti. Olhei meus filhos e fiquei com dó. Eles estão cheios de vida. Quem vive precisa comer. Fiquei nervosa, pensando, será que Deus esqueceu de mim? Será que ele ficou de mal comigo? Então, ao mesmo tempo que a Carolina Maria de Jesus mostra nessas palavras dela, né, a dureza, a vontade, né, de se matar, de não saber se vai comer, eu também quero terminar de uma forma otimista, né? Como a Janiele colocou aqui, que favela é resiliência, favela é resistência, favela é sobrevivência, e também, como o Chico destacou, é criatividade, é sentido de coletividade, é articulação. Então, acho que deixando essas reflexões com todas vocês, com todos vocês, e dizer que a gente está aberto para mais espaços como esse, que acho que são fundamentais, ainda mais numa instituição de ensino, né? Então, eu queria deixar aqui, o QR Code está aqui para vocês, tá bom? E até a próxima, né? Agradecer a todo mundo de Heliópolis que também está aqui com a gente. Pena que a gente não pode ouvir as palmas, ouvir todo mundo, mas muito obrigada de verdade, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima, gente. Obrigada. Até. Valeu.